Bom dia! Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está aí me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu trago uma reflexão sobre um assunto muito atual, algo que nós já estamos vivendo, né? E o Senhor essa semana falou de uma forma muito perseverante ao meu coração sobre este tema. Parece que tudo que eu lia, tudo que eu ouvia ia dar a este tema. Hoje nós vamos falar sobre apostasia. Apostasia, o abandono da fé. E por base, tem vários versículos que falam sobre apostasia. Mas eu tomei por base 1 Timóteo 4, versículo 1, que diz mesmo assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ou seja, o Espírito diz expressamente, claramente, que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Esse capítulo continua falando sobre apostasia, mas eu vim só até aqui, porque aqui diz que o Espírito expressamente diz, e foi isso que aconteceu comigo essa semana. O Espírito, ele se expressou de uma forma clara sobre este assunto, sobre a apostasia. E ele nos diz como é que isso aconteceria, como é que muitos iriam abandonar a fé. Aqui diz que era dando ouvidos a espíritos enganadores. E depois nos diz ainda que é pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E que através disso, ouvindo espíritos enganadores, ouvindo pessoas que falam mentiras, a nossa própria consciência seria cauterizada. Misericórdia, Senhor, isso quer dizer que tudo aquilo que nós aprendemos seria cimentado, cauterizado, queimado através destes espíritos enganadores. Então essa passagem, ela nos alerta para algo que nós já estamos a viver. Porque basicamente a apostasia não é o abandono imediato da fé. É o abandono deliberado, lento e às vezes até premeditado da nossa fé. É como se eu e você, nós nos divorciássemos da fé do Senhor. Como se a gente o abandonasse, como se a gente deixasse de crer nas suas promessas. Lentamente a gente vai desapaixonando, perdendo o amor, nos tornando incrédulos. Mas eu percebi que muito mais do que tudo isso que eu exemplifiquei, a apostasia não é só o abandono voluntário da fé, mas é também uma revolta contra a própria fé. É quando nós nos rebelamos. É quando nós não só nos deixamos de acreditar, quando não é só a gente deixar de amar, mas a gente começar a se revoltar contra algo que nós amávamos e que nós acreditávamos. Há muitas coisas que podem nos levar ao abandono da fé. Desde o excesso de conhecimento, sem a fé e sem o amor a Deus, porque o excesso do conhecimento sem fé e sem amor a Deus, ele acaba se tornando dentro de nós uma espécie de soberba.
Como também a falta deste conhecimento adequado da palavra de Deus também acaba por culminar em apostasia diante de determinadas questões. E depois, lentamente, questão após questão, aquilo vai nos consumindo, aquilo vai, como diz a palavra, cauterizando a nossa consciência. Tem também a falta da prática e do amor pela palavra de Deus. Sabe, a gente não ter aquela prática, aquela paixão pela palavra de Deus, aquela disciplina em buscar, estudar e entender e praticar a palavra de Deus. Nós ouvimos, né? É um ditado humano, né? Que o amor é como uma flor que tem que ser regado todos os dias. Temos que ter aquele hábito, aquela prática todos os dias de regar. Assim é também com a palavra do Senhor. O amor ele tem que ser praticado através da leitura da palavra de Deus. Depois também nós podemos lentamente correr, né? Incorrer no abandono da fé, quando nós começamos a alimentar dúvidas dentro da nossa cabeça que contaminam o nosso coração e não buscamos ou rejeitamos as suas respostas. Quantas vezes temos dúvidas e não perguntamos? E depois acabamos, como disse a palavra base desse texto, né, em Timóteo, acabamos por dar ouvidos a espíritos enganadores, que nos falam mentiras e acaba nos levando também à apostasia, ao abandono da fé, à incredulidade. A soberba, o orgulho no nosso coração, quando a gente acha que a gente é sempre o dono da razão. O orgulho dentro do nosso coração, quando nós não perguntamos, não tiramos as nossas dúvidas, porque achamos que não queremos demonstrar que não sabemos tudo, porque na verdade nunca saberemos. A impaciência diante de certos problemas, na convivência com os nossos irmãos, a impaciência nossa, a intolerância com as doutrinas da nossa igreja, que nós vai voltar ali para o ponto anterior, né? Nós não entendemos, mas não questionamos e então julgamos. Acabamos por ter um pré-conceito, um conceito errado de algo que não entendemos porque não perguntamos. Isso vale para comportamentos de irmãos, vale para doutrinas da igreja, vale até para a parte teológica de ensino. Isso afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta o nosso relacionamento com o próximo, e imediatamente afeta o nosso relacionamento com Deus e nos leva ao abandono lento e deliberado da fé. Depois vem a frustração por orações que fazemos e não são atendidas. Mas reparem que as orações que não são atendidas, geralmente, eu não estou generalizando, mas geralmente são relacionadas a algum desejo ou alguma cobiça pessoal nossa. Ou então porque não aconteceu no tempo que a gente queria, ou então porque não aconteceu da forma que a gente queria. A gente não só queremos orar a Deus quando queremos, do jeito que queremos, quando nos apetece, mas queremos que Ele responda de forma imediata, da forma que nós queremos ouvir a resposta e no tempo que nós queremos. E quando isso não acontece, lá estamos nós, colocando em causa a nossa fé. A ver bem, irmãos, nós podemos abandonar a nossa fé por diversos motivos e em diferentes situações e em diferentes momentos da nossa vida. Mas eu reparei que sempre que nós passamos menos tempo em companhia de cristãos, eu reparei isso, eu fui chamada a atenção para isso quando li esse capítulo, porque quando fala que quando diz assim, que alguns
se apostarão, apostatarão, ou seja, se afastarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a consciência cauterizada. Eu entendi que quando nós passamos menos tempo na companhia de pessoas que professam a mesma fé e passamos mais tempo com pessoas que... Quando nós passamos mais tempo com pessoas que não professam a mesma fé, quando nós passamos mais tempo preocupado com aquilo tudo que nos rodeia neste mundo, nós acabamos por ouvir mais isso que diz aqui no versículo, serem espíritos enganadores. E lentamente a nossa consciência do pecado começa a ser cauterizada. E quando nós damos por nós, passamos a agir conforme os valores deste mundo. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que conviver com pessoas que não professam a mesma fé. Eu estou falando aqui de convívios não saudáveis. Uma coisa é você estar com pessoas e você tem que ser sal, e você tem que ser luz no meio da escuridão. Mas uma coisa é você estar com pessoas com esse objetivo, pessoas que respeitam, pessoas que ouvem. Outra coisa é você estar com pessoas que são deliberadamente, que são claramente apóstatas, pessoas que não têm fé, conscientemente não têm fé e não estão interessadas em ter. Nós temos que estar muito bem preparados. É diferente de quando você está numa mesa, tendo comunhão com pessoas que ainda não conhecem a Jesus e você está ali com o objetivo de ser igreja, de ser luz, de ser sal naquele ambiente. É diferente quando você vai para uma discoteca, onde estão todos a beber, a fumar, a se prostituir. É preciso que haja aqui uma separação muito clara disso que eu estou querendo passar para vocês hoje. Porque não pode haver comunhão entre luz e trevas. A luz tem que dominar sobre as trevas. Comunhão vem de uma união comum, porque tem coisas em comum. Aí vem a comunhão, porque tem coisas em comum. Então, comunhão não pode haver entre a luz e as trevas. E agora eu perdi-me aqui porque fiquei sem o som, mas eu vou continuar sem o som. E ultimamente, porque quando nós deixamos de andar na luz, como não pode haver comunhão entre luz e trevas, nós não conseguimos equilibrar as duas coisas. Ou você é luz ou você é treva. Então, quando nós deixamos de andar na luz, o que acontece é que a nossa fé acaba por diminuir, pois as nossas referências mudam. Pensa você sem a luz numa escuridão. Você consegue ter referência de algum ponto? Não. Você fica completamente cego. E ultimamente tudo que eu tenho lido na palavra tem me falado sobre o abandono da fé, sobre as companhias, sobre ser luz, sobre ser sal, sobre ser torre de vigia, sobre vigilância. E isso revelou situações da minha própria vida que eu tenho que estar mais vigilante. E por isso esse devocional de hoje. Porque eu quero partilhar com você que está me ouvindo essa minha reflexão sobre o tempo que passamos buscando as coisas santas e o tempo que passamos com coisas que não edificam. E pior, que claramente estamos com coisas que não edificam e não estamos lá com o objetivo de edificar. Porque você pode estar num ambiente que não é propício a um cristão, mas você pode estar lá com uma missão de edificar. O problema é onde nós estamos e qual é a nossa missão naquele lugar. Nós temos que estar preparados para ser luz. Porque senão o risco é muito grande de acabarmos por ouvir vozes e mentiras e ter a nossa consciência cauterizada.
corremos um risco maior de cair na apostasia, de passar a ter o desejo de agir consoante as referências do mundo e não consoante as referências de Cristo. Aqui eu até posso usar aquela velha comparação da brasa retirada do fogo. Quando a gente retira um pedaço de brasa do fogo, e ainda hoje esse fim de semana ainda estive numa quinta a olhar para uma lareira e eu via, à medida que eu tirava a brasa do fogo, ela esfriava, a ponto de não queimar mais nada. E por mais que eu abanasse, aquela brasa estava morta. Ela já não queimava mais. Por mais brilhante, por mais luz que ela tivesse, ela tinha essa luz quando estava perto das outras brasas, quando estava no fogo. Se eu isolasse ela das outras brasas, ela virava cinza. Da mesma forma, quando nós estamos longe do povo de Deus, nós também nos esfriamos, esfriamos a nossa fé e abandonamos aquele fogo, abandonamos os valores que acreditávamos quando nós tínhamos uma rotina de vida cristã. E o que Deus espera de nós, seu povo, é que nós nos mantenhamos sempre com a chama acesa. Que sejamos brasa que fazem parte de uma chama. Como? Nos mantendo longe do pecado. Como está escrito no primeiro versículo do livro de Salmos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Atenção que aqui diz, não anda com pecadores. Aqui diz, não se detém no caminho dos pecadores. E atenção que não diz, não anda com ímpios. Diz que não anda no conselho dos ímpios. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, que são aqueles que falam mal das pessoas. E é assim que eu e você, cristãos, devemos nos comportar, assegurando que não vamos cair em apostasia, mantendo a nossa fé, zelando também pelos nossos irmãos cristãos e não cristãos também. Quando nós olhamos para os nossos irmãos como pessoas que podem nos ajudar, como brasas que podem nos ajudar a manter o fogo aceso e que também podem receber a nossa ajuda, nós também, o fogo só se forma com um conjunto de brasas. Quando isso acontece, aí nós combatemos juntos a apostasia. Paulo ensinou que a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10:17. Claro que isso também inclui ler, meditar, estudar e, sobretudo, amar a palavra de Deus. Alimentar-se da palavra com o intuito de amar e de louvar a Deus, ao meu ponto de vista, alimentar-se da palavra com o intuito de amar e louvar a Deus, saber estar nos lugares sendo luz, é a solução contra a apostasia. Nós precisamos dedicar tempo para a leitura, para o estudo, para a reflexão da palavra do Senhor, para ter comunhão com os nossos irmãos que são brasa, para que quando tivermos que nos afastar um bocadinho do fogo, a chama não se apague, a brasa não esfrie, para que não viremos cinza. Em Salmo 119:97 diz: como eu amo a tua lei, penso nela todo dia. Nós temos que pensar na lei do Senhor todo dia, toda noite. Só assim, vozes e espíritos enganadores, mentirosos, não irão cauterizar tudo aquilo que nós temos na nossa consciência, que o Espírito Santo nos deu consciência. Nós não perderemos a consciência do pecado. E eu espero, para finalizar, que hoje, no final dessas palavras, desse devocional, que você, assim como eu, durante essa semana, que você venha refletir sobre as suas companhias, sobre que tipo de companhia você está sendo no mundo, que tipo de companhia você está sendo dentro da igreja, que tipo de companhia você está sendo dentro da tua casa, que você reflita nos seus hobbies, que você reflita no tipo de filmes que vê, de novelas que vê. Não estou dizendo que isso é pecado,
Mas com o que é que você tem se alimentado? Faça esse exercício para você identificar gatilhos e situações que possam lentamente estar te levando para uma vida de apostasia. Que você não venha ter falta de comunhão e de se alimentar daquilo que traz edificação para a sua vida. Eu encerro lendo para vocês o texto de Hebreus 3:12 que diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que o afaste do Deus vivo. Amém? Era essa a palavra que eu queria partilhar com vocês hoje. Desculpa aqui ter ficado sem o fundo musical no final. Mas foi uma palavra que, assim como diz, né? O Espírito Santo falou comigo expressamente e claramente durante essa semana. E eu tinha outra palavra para trazer hoje. Vai ficar para a semana que vem, se for a vontade do Senhor. Mas hoje eu tinha que falar sobre apostasia, sobre o abandono da fé. Espero que você medite sobre o seu comportamento, sobre essas palavras hoje. Leia 1 Timóteo 4. Leia o capítulo todo. Eu só li aqui até o 3. Mas leia pelo menos do 1 ao 5. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar grandemente ao seu coração, como falou ao meu. Amém? Eu fico por aqui hoje. Um beijinho muito grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo domingo, se Deus quiser. E nós sabemos que Ele sempre quer. Amém.